Vamos dar início ao segundo painel desta sessão de debate e agora sim vamos ter um debate que espero que seja também igualmente participativo e noutros moldes, porque se no primeiro painel cada orador convidado fez uma apresentação e depois tiveram a oportunidade de colocar questões, aqui será diferente. Aqui não há apresentações, exceto uma, que já vou explicar, mas haverá perguntas da minha parte e eu gostaria que houvesse contraditório entre os oradores da mesa, que houvesse uma participação franca, aberta e intelectualmente honesta com todos os participantes da sala e os oradores aqui presentes na mesa. E, portanto, eu gostaria de desejar e de fazer tensões de que tudo corresse, enfim, como até agora correu, para ver se saímos daqui mais esclarecidos. Eu passo a apresentar os intervenientes deste painel. Já aqui ao meu lado o Paulo Silvestre, arquiteto, esteve envolvido nas questões do metro do Mondego, nomeadamente na sua inserção urbanística na cidade de Coimbra. Depois temos o engenheiro Batista da Costa, administrador dos transportes urbanos de Braga, que fará uma apresentação e será o primeiro a fazer a apresentação do sistema de busway que está projetado para Braga. Depois escuso de dar muitas referências do professor Álvaro Seco, que é conhecido de todos os coimbrenses e de toda a população do metro do Mondego, esteve à frente durante muitos anos do metro do Mondego e do projeto. Depois também de Coimbra e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a professora Ana Bastos. E por último o engenheiro Faustino Gomes da TIS.pt e também enquanto empresa consultora na área da mobilidade, sistemas inteligentes, esteve envolvido nas questões e no projeto, em diversas fases do projeto do metro do Mondego. E eu começaria exatamente pelo Batista da Costa para fazer a apresentação daquilo que em Braga se pretende fazer. Dá-me a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite ao Transportes de Entrevista. Queria fazer uma apresentação do que se está a projetar para Braga, mas não sem antes fazer uma introdução e um contexto, precisamente sobre a problemática da concessão de financiamento em sistemas de transporte. Nós sabemos que mobilidade e economia andam a par, a economia alimenta a mobilidade e a mobilidade alimenta a economia. Quando estamos a falar em concepção de sistemas de mobilidade em meios urbanos, há dois pressupostos, o da visão, daqui é a visão política, e também o planeamento estratégico. Hoje, e aliás ficou patente nos diálogos anteriores, a importância que damos aos circuitos de decisão muito hierarquizados, que valorizam muito as façanhas tecnológicas. A verdade, porém, é que os utilizadores são muito mais sensíveis à facilidade do uso. O problema da mobilidade urbana é um problema que diz respeito a todos. E quando falamos a todos, falamos não só dos operadores e das empresas tecnológicas fornecedoras, mas também da indústria, do comércio, da ciência, enfim, da sociedade e todos os elementos presentes. O que se trata hoje, em dia, é de adotar uma nova visão, um novo paradigma, dar prioridade àquilo que no passado era dada prioridade ao transporte individual, hoje tem que ser dada prioridade aos transportes pedonais, aos percursos pedonais, às vias cicláveis, aos transportes coletivos e, por último, ao transporte individual.
quando falávamos das façanhas tecnológicas, temos aqui também sempre um custo associado. No processo de decisão é importante termos em consideração não só o preço de aquisição do sistema de transportes, mas também o custo de utilização e de manutenção, custo de exploração e de manutenção desses sistemas. Frequentemente esses custos são maiores que os custos de aquisição. Aqui falámos da problemática RAMS, de fiabilidade, disponibilidade, mantabilidade, segurança, serão um bom ponto de partida, já ligado à norma portuguesa, a coisa 126, que pode ajudar. Diria também que um outro aspecto, que é a dos interfaces. Os interfaces entre o transporte individual e o transporte coletivo, o interface entre o transporte coletivo e o transporte coletivo, entre o comboio e os autocarros ou os BRTs, convidar as pessoas à entrada da cidade a deixarem o seu transporte individual e a optar por transportes coletivos, mas também já aqui foi falado que é a questão dos interfaces funcionais, em relação ao público, a sinalética, a informação entre os diferentes operadores, a complementaridade entre estes diferentes operadores, nomeadamente a integração de dinheiro. Podemos ver aqui a Nova Base e outros atores a falar sobre essa matéria. Nós aprendemos muito também com coisas que fazemos menos bem. E se tivermos, por exemplo, o método do Porto, eu diria que hoje, quando se projeta expansões, e fala-se muito em expansão do sistema de método do Porto, que aliás ganhou o prémio do melhor método ligeiro do UTP em 2008, e se fala da expansão dele, nomeadamente para norte, até Esponceda, até a Puglia, seria bom talvez pensarmos antes um bocadinho em estender o método que para a porta do Hospital de São João até aquilo que era a recolha dos trolleys da Ariosa, mesmo ali ao lado, mesmo em frente ao Hospital de São João, para captar todo o trânsito vindo do norte, de Braga, Famalicão, etc. Peço ali prolongar aqueles 500 metros que eram suficientes para que quem vem da A3 ali pudesse estacionar e ser convidado a estacionar aí e seguir no sistema do próprio metro. Outro exemplo também do método do Porto que vai no mesmo sentido é o interface de Laborim. Quem vai de sul, da A1, em direção ao Porto, ao chegar até Nova de Gaia, antes da Ponta Rábida, vê a 500 metros de distância em Santo Ovídio o método do Porto também. Uma interface aí em Laborim seria uma boa solução também. São dois interfaces que já estão estudados, custa a perceber como é que eles não são implementados e não se pensa no sistema de transporte em conjunto, em que o transporte individual naturalmente tem um papel a desempenhar e muitas vezes até mesmo diria um substitutivo. Mas diria mais, tudo porque o cidadão, a sociedade, o contribuinte, tem direito não só a serviços de qualidade, mas também a racionalidade económica e funcional nos investimentos. E não menos importante, digamos que é a transparência na aplicação de fundos públicos. E dá uma nota também, como mau exemplo, que é este aqui. Também no Porto, no Viaduto Solá Morales, junto ao Castelo Queijo, no fundo do Parque da Cidade, no âmbito do Plano de Mobilidade da Capital Europeia da Cultura, foram colocados lá carris. Em 2005 retiravam os carris. Tem memória qualquer coisa como 500 mil contos, hoje seria 2 milhões e meio. Os tempos depois, hoje teríamos que atualizar estes valores. Hoje fala-se em repor os carris. Eu já paguei para os pôr, já paguei para os tirar, vou voltar a pagar para os pôr. E portanto são questões que vale a pena a sociedade questionar e falar sobre isto, os custos de instalar, os custos de manter, os custos de aquisição e a racionalidade económica desta. Trata-se de facto de uma complexidade institucional que existe e a falta de coordenação, de complementaridade entre os diferentes operadores. Quando se trata de montar um sistema de mobilidade urbana numa cidade, eu estou a falar em particular hoje de Braga, pegando estes exemplos também, mas estas perguntas e outras poderíamos pôr a quem se deve pedir autorização, como se financia, como se responsabilizam as próprias autoridades,
quanto tempo demora a executar uma obra pública. Ouvimos aqui ainda nas intervenções anteriores a falar em períodos de execução de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Metro do Porto demorou 12, mas também parece muito tempo. Mas a verdade é que vejo muitos outros pela Europa demorarem, desde a sua política até à sua inauguração, demorar 16. Portanto, também temos alguma benchmark sobre estes prazos e estes tempos que demoram a executar. E quanto tempo demora a executar, como dar resposta às questões ambientais, no fundo, o planeamento estratégico, que é sempre importante entre a organização dos diferentes operadores, pelo menos a nível regional. Hoje há, de facto, uma oportunidade da Lei 52 do ano passado, que vem poder vir a pairar sobre leis já desde 1947, sobre cerca de 7 mil leis ou regulamentos que existem sobre mobilidade urbana nestas cidades, e poder começar a conformar verdadeiras autoridades de transportes. Nós tivemos, durante muitos anos, 25 anos talvez, uma lei de 90 que criou as autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e Porto. Os resultados sabemos, ao fim de 25 anos, isto primeiro que é que aquilo deu, e hoje anda tudo aí à toa, sem saber cá. De qualquer das formas, digamos que esta nova lei permite aqui um poder de organização e de planeamento, que é um poder político e que deve ser, por si mesmo, legitimado, pelo menos de uma forma indireta, que definem a missão do transporte público, um poder de regulação e de supervisão, que esses sim são verdadeiros poderes de autoridade que se complementam e que têm que se articular muito bem com as questões do urbanismo. Em Braga, nós temos muitas urbanizações que são cul-de-sac, como fornecer transporte às pessoas no cul-de-sac. E Braga não é exemplo único, estou a dar este. O país há muitos exemplos deste tipo. E, finalmente, estas mesmas autoridades podem também ter poderes de exploração, já que elas próprias podem explorar sistemas de transportes. É um poder que deve ser relativamente mitigado, até para que não pôr em causa o princípio da confiança entre os diferentes operadores. Depois levantam-se as questões relativamente ao financiamento. Eu estou a ser sintético porque percebi que entrei com esta apresentação que não sabe exatamente como está assim. Estou a ser muito sintético para poder dar espaço ao debate, que era isso que pretendi. O que diria aqui, o poder é que o custo do transporte, o custo social, nunca é reduzido. O cidadão, se não paga de uma maneira, há de pagar de outra. O transporte social, os custos sociais do transporte sempre acabam por se pagar. E o que temos aqui em Portugal é que o Governo Central financia Lisboa e Porto com sistemas de transporte e que há a necessidade de, no cômputo nacional, organizar a participação de todos os operadores, e quando digo todos os operadores, digo públicos e digo operadores privados. Não é assim em todo o lado, e dando alguns exemplos breves. Diria que em França as cidades que têm transporte coletivo em sítio próprio pagam, para empresas com mais de 9 trabalhadores, com 10 ou mais trabalhadores, pagam uma porcentagem da massa salarial para financiar o seu sistema de transportes. Era tipicamente 1,5%, 1,7% dessa massa salarial. Se formos para o caso de Hong Kong, optaram por parcerias público-privadas, e que o sistema de transportes de Hong Kong liberta anualmente de lucros qualquer coisa como $1.000 milhões. Portanto, o sistema de transportes não tem que ser deficitário, mas isso vem de que se há um centro comercial que vive das pessoas que o sistema transporta, esse centro comercial são parceiros, nem que sejam minoritários, e recebem algumas rendas. E depois há algo que convém começarmos a pôr na agenda, que é a questão do Trans-Oriented Development, ou seja, a capacidade de, junto a qualquer paragem, não há negócio que não funcione.
A tabacaria vende tabaco, jornais, revistas, até o talho vende mais bifes. Né? Portanto, à volta de uma estação, há negócios que florescem à volta de uma estação, podem-se criar. Bom, indo agora ao desafio que foi de me apresentar o que é que está em Braga previsto. Em Braga temos uma meta para 2025. Em 2025 nós em Braga teremos 10.000 utilizadores regulares de bicicleta. Para isso foi desenhado uma rede de vias cicláveis com 80 km nesta primeira fase, incluirá também o sistema de bike sharing, com cerca de 1.000 bicicletas partilhados entre as tecnologias que permitirão com o mesmo título de transporte, venha ele com suporte, seja ele qual for, QR Codes, ou lá como é, o smartphones, ou suportes físicos, possa funcionar. Temos também o objetivo de, até essa data, duplicar o número de passageiros transportados. Isto quer dizer que atualmente os transportes urbanos de Braga transportam 10 milhões de passageiros por ano. O objetivo é até 2020 transportar 15 milhões, até 2025 passar para 20 milhões. Pode parecer uns objetivos inatingíveis, mas vou só dizer que os transportes urbanos de Braga durante 10 anos tinham de uma forma consistente baixado 250 mil passageiros por ano. Em 2014, com a inversão de uma visão política, que apesar de agir, não só alguns perderam 250 mil passageiros, como se recuperaram 100 mil. O ano passado recuperaram-se em cima deles mais 450 mil e isto foi possível sem qualquer aumento de frota ou de canais de distribuição de títulos de transporte. Portanto, dá-nos a confiança de que será de facto possível atingir esses objetivos. E também sem exoneração de tarifário. O objetivo também é, com o estudo, o desafio colocado à sociedade é de sermos capazes de reduzir em 25% o número de carros na cidade. E diga-se que isto tudo não acontece por acaso, acontece porque Braga, tirando Porto de Lisboa, é a cidade mais poluída do país, em termos, não só poluição atmosférica de partículas, mas em termos de ruído também. Portanto, há problemas, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, e aparentemente a modalidade de ser fácil, de facto isso traz problemas para a sociedade, a saúde e a qualidade das pessoas. E é isto que se trata de orientar os sistemas de mobilidade para as pessoas e para as necessidades que elas têm. Como é que vai ser o RT em Braga? Será em canal dedicado, temos um canal regrante de 15 km, pontualmente poderá ser em trânsito banalizado, portanto conviver com o transporte individual e até passar em percursos pedonais em alguma parte do seu passado. Terá uma componente importante dos interfaces entre o transporte individual e o transporte coletivo e também entre os transportes coletivos. Aqui a central de caminhonagem é um ponto importante da cidade. Estamos a falar de 450 veículos por dia que entram e saem na cidade, e outros operadores que não os transportes urbanos de Braga. Digamos que está quase no centro da cidade, por ali passam 7 mil pessoas por dia, é um ponto importante, e também a rede ferroviária. A linha Braga-Porto transporta hoje qualquer coisa como mais de 4.500 pessoas por dia. E também é da central de caminhonagem que sai o GetBus, o autocarro que liga Braga ao aeroporto, um percurso de cerca de 45 minutos, muito fiável e coloca Braga claramente num centro e coloca no mundo. As estações permitirão, já que foi dito, quem falou antes na sessão anterior, sobre as entradas serão de nível para que as pessoas com mobilidade reduzida também possam entrar, mas também portas largas para que a entrada e a saída seja rápida. O veículo, são critérios de projeto, que o tempo de paragem nunca ultrapasse os 20 segundos. O motorista se limita à função de conduzir, quando hoje temos os motoristas agentes únicos a fazer a venda também. Com isto vamos conseguir duplicar a velocidade comercial e naturalmente ele terá prioridade nos semáforos.
Vimos os veículos com design, o veículo também terá um design diferenciador, que é portanto para a questão de base, não é? Hoje, entre o este e o oeste, pelo centro da cidade, são 7 km, que hoje, com os transportes que temos, demora são 40 a 60 minutos, com o estado comercial 7 a 11 km por hora. Isto com o VRT passará para 15 minutos, este tempo de percurso, e com frequências de 5 minutos. Este é o modelo esquemático, e aqui se podem ver os interfaces este e oeste. Também estão aí marcadas algumas zonas de torre, ou seja, zonas em que pode ser densificada a construção para também, de alguma forma, colaborar no financiamento do sistema de transportes, num investimento que estimamos em cerca de 135 milhões de euros. A capacidade técnica de virmos a realizar um empreendimento desta ordem, nós começamos dentro da empresa, criar um gabinete de estudos. Esse gabinete de estudos foi evoluindo com parcerias que fez com as universidades locais, seja o Instituto Politécnico Cabo Delgado do Ave, que também está em Braga, a Universidade Católica, a própria Universidade de Minho. Fizeram-se estudos de planos de mobilidade do plano sustentável, de regeneração urbana, Trans-Oriented Development, porta a porta, sistemas de gás, elétricos. Eu não confesso, até pela minha formação base ser eletrotécnico, tenho preferência, mas é pessoal, sistemas elétricos, mas isso são afetos que vamos ganhando pela curva da vida, não é? E que foi o STUV conseguiram o ano passado a certificação em sistema de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação segundo a NP 4457. Estamos atualmente em Santo Tomé e Príncipe a fazer o plano de mobilidade para a ilha de Santo Tomé. Os estudos estão feitos, estão para a aprovação do Governo de Santo Tomé, que será apresentado ainda este mês como projeto final. O financiamento da BRT em Braga será feito pelo que é tradicional. Sempre sabemos que são os fundos locais e regionais, os fundos comunitários também, não é? A banca de investimentos, eventual recurso ao leasing, e aqui introduzimos esta nova componente de tal Trans-Oriented Development. E volto a dizer que, tendo aqui uma forma esquemática, era criar parcerias público-privadas virtuosas, criando zonas onde as pessoas são convidadas a andar a pé e a andar de bicicleta. São zonas em que as pessoas andam mais a pé e usam mais os transportes coletivos. A experiência de todo o mundo diz-nos também que, mesmo em períodos de crise, a iniciativa privada está disposta a participar, está interessada em participar em projetos deste tipo. E assim, para concluir de uma forma breve, tal como pediram, eu diria que a Nova Base, se quer participar no sistema de BRT em Portugal, tem que se alinhar com Braga, e a visão política, estou a criar as condições políticas e a estratégia está delineada, provavelmente também. Há o grande desafio é introduzir as TIC, naturalmente, falamos aqui prioridades aos semáforos, o que já foi falado na sessão anterior, estava previsto falar dela, mas não vou pormenorizar. E, naturalmente, o novo conceito de planeamento da cidade, em que essa variável tecnológica está efetivamente presente. Digamos que há no programa do 20º Governo, do atual Governo, uma prioridade dada ao bus rápido de trânsito, porque ele é não só o mais rápido de implantar, mas é 4 vezes mais barato que o sistema de light rail de metodologia e pode obter exatamente os mesmos resultados, e obterá também em Braga. E, portanto, conciliando a capacidade com a velocidade. Isto aqui é para vos dizer, de uma forma breve, aquilo que vai acontecer em Braga, muito em breve. Obrigado.